Quando nos dispomos a falar sobre mídias voltadas ao entretenimento, a experiência individual de quem aprecia o produto é o ponto principal do desenvolvimento daquela mídia em específico. A subjetividade da faculdade de julgar a obra é aspecto que pertence ao consumidor final do objeto. Por isso que opiniões se divergem quando a gente fala sobre música, animação, filmes e produção artística em geral. A experiência qualitativa de quem consome é única e individual. Meio que foi o principal motivo dessa reflexão, não o jogo em si, mas a reação da comunidade com o mesmo e por que um argumento amplamente utilizado não faz o menor sentido nesse caso em específico do The Last of Us Part 2, que no caso seria o argumento da lacração. O primeiro jogo foi um grande sucesso e as expectativas para o segundo eram bem altas, algo que não havia em 2013 com a primeira obra, porque afinal de contas era a primeira obra. E muita gente que jogou a primeira parte do game esperava que a narrativa permanecesse a mesma, e isso foi algo que não aconteceu. E essa expectativa faz todo sentido, já que o primeiro game era a referência direta que os jogadores tinham para o segundo. A dissonância narrativa entre os dois produtos foi algo que certamente não agradou muitas pessoas. Uma parte da linha argumentativa contra o jogo gira em torno de um acontecimento em específico que ocorre logo no início da campanha, que apesar de não atender às expectativas do jogador, é de extrema importância para que o núcleo da história contada seja completamente diferente do primeiro jogo, tanto narrativamente, mais linear e objetiva no primeiro jogo, quanto simbolicamente, já que no final do primeiro jogo, apesar de todos os problemas que as personagens principais enfrentam, a mensagem simbólica de esperança ela é bem visível, algo que não acontece no segundo, inclusive acontece o contrário. Outra parte da linha argumentativa é voltada às pautas que são tratadas no decorrer da obra. Pautas essas que englobam a inserção de personagens principais femininas e algumas minorias no enredo. Ao se inserir novos personagens em um processo narrativo, é preciso que se faça isso de forma coerente e concisa. Encher de minorias a história exclusivamente pelo processo de inclusão, sem que tais minorias tenham um núcleo narrativo bem construído, além de desrespeitoso, seria algo desconexo com o elo feito entre a primeira parte, no caso do primeiro jogo, que aliás possui uma narrativa espetacular, e a segunda parte do jogo. De antemão, preciso dizer que isso absolutamente não ocorre em The Last of Us Part 2. Apesar de algumas decisões preguiçosas do roteiro, o conjunto da obra continua incrível. A forma como se entende o The Last of Us Part 2 é singular. A bússola moral do jogador guia a forma como se interpreta o jogo. Antes de entrar no principal argumento que vi sobre o jogo, que é a suposta lacração, devo admitir que não encontrei nada disso, apesar de realmente ter tentado encontrar, mas meio que não deu. O ponto é que ver lacração na obra é algo essencialmente interpretativo. Se você vê lacração no game, isso revela mais sobre você do que sobre a obra em si. E isso diz o mesmo sobre mim também. Fatores como qualidade de gameplay, storytelling e gráficos são inerentes à obra, independem de ideologia e moralidade, simplesmente estão lá. Lacração não é inerente, tanto que nem todos conseguem ver esse aspecto na obra. Não faz parte de um conhecimento epistêmico nem adquirido pela experiência unicamente oferecida pelo jogo. Os problemas da execução dizem respeito aos elementos que a obra oferece em si mesma, como achar que construir a empatia por um novo personagem seria equiparável à empatia já construída por duas personagens desde o jogo anterior, ou a Ellie deixar a família que construiu com a Dina para trás em busca de vingança de novo. Algumas decisões de roteiro são incômodas, a intenção da Naughty Dog não foi entregar o que nós queríamos, nem a pretensão. Eu gostaria que o final fosse de outro jeito, menos amargo. O enredo e a narrativa só me causaram desconforto e tristeza. Por isso achei um jogo tão bom e que cumpriu o papel que a produtora queria. O jogo realmente dividiu opiniões. Essa é a chave hermenêutica de entendimento. Opiniões. Não são coisas que a gente pode levar em um laboratório e analisar, apesar de poderem ser apuradas de outras formas, só que não tão conclusivas no sentido estrito da palavra. A doxa é algo necessário em um ambiente plural, mas não passa de opinião, daquilo que a gente acha, gosto pessoal. Afinal, se eu gosto de algo, isso não quer dizer necessariamente que aquilo tenha qualidade. Essa definição é subjetiva e demonstra somente a minha experiência como consumidor final daquele produto de entretenimento.
Todo mundo gosta de coisa ruim, e isso se resume ao gosto pessoal de cada pessoa e como o recurso narrativo da obra funciona de forma diferente em pessoas diferentes. Um bom exemplo disso é o anime Black Clover, um anime que é bastante coisa e uma delas não é ser original. A qualidade da obra é questionável do ponto de vista técnico em vários quesitos. Por mais que sejam expostos e embasados, alguém que ama Black Clover pode até concordar, mas é bem improvável que deixe de gostar do produto que é o anime. Qualidade e gosto pessoal podem até estar ligados em matéria de catalogação e referência pessoal entre algo bom ou ruim, mas não em natureza técnica quando se trata de entretenimento. Acontece que muita gente se ofende de verdade quando alguém discorda pessoalmente sobre o recurso narrativo e as ferramentas escolhidas para tratar do enredo que alguma obra utilizou. Além de empobrecer o debate sobre a obra, cerceando outros pontos de vista, isso não faz nem sentido. A discordância é vista como um tipo de ataque pessoal, uma afronta da moralidade. O aspecto qualitativo do produto de entretenimento é medido de forma diferente por cada pessoa que o consome, seja uma música, um filme, um jogo ou qualquer coisa relacionada. A parte ruim é que uma grande quantidade de quem consome entretenimento pensa dessa forma, quando confrontado por uma ideia diferente. A patologização do pensamento do outro não é algo novo, mas a intensidade em que isso é visto hoje dentro de mídias que buscam o divertimento do consumidor nos faz levantar algumas questões sobre a polarização não saudável do pensamento, principalmente nessas mídias. O contraponto ideológico está em alta e muita gente meio que precisa que a obra que se está consumindo ratifique seus ideais e sua concepção de moral, já que esses produtos são, em resumo, formas de escapismo da realidade. E convenhamos que escapar para um universo que discorda de tudo que a gente pensa deve ser meio chato. Por isso que, ao consumirmos entretenimento, precisamos ocupar uma posição em que suspendemos o nosso juízo e analisamos o conjunto do produto de forma parcialmente lógica e parcialmente sentimental, já que é impossível se desvencilhar das nossas paixões, ou gostos, ou ideologias, ou o que quer que você queira chamar. O intuito desse vídeo não é dizer o que é certo ou errado, é apenas uma reflexão lógica sobre um ponto de vista que usa argumentos que não se sustentam dentro de um campo mais amplo de análise, que no caso é o argumento da lacração em The Last of Us Part 2, termo esse que se desvirtuou completamente pela polarização ideológica e acaba sendo outra face de uma mesma moeda. I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them.